A quem importa ser leal? Dizem que as pessoas não seguem o líder, as pessoas seguem o primeiro seguidor. No topo de tudo na nossa vida, a nossa lealdade máxima com Deus. Estás na Babilônia, mas a quem é que és leal? A Deus ou aos deuses da Babilônia? Uma lealdade tem um preço. Qual é o preço? A nossa vida. Servir, para mim, é produzir para. Se eu falar que eu estou a te servir, eu vou produzir para ti. Se eu falar que eu estou a servir a Deus, eu produzo para Deus. Por causa da nossa lealdade a Jesus, outros também querem seguir Jesus. É difícil você ser leal com alguém e ser desonesto com essa pessoa. Porque se és leal a Deus, então vais ter seguidores. Se for leal aos deuses da Babilônia, então vais confundir quem olha para ti. Se alguém puder me dizer assim, me descreve os personagens bíblicos, talvez seria Jesus. Nós sempre vamos ser leais a alguém ou a algo, ainda que seja nós próprios. Como permanecer Israel, mesmo estando na Babilônia. Então, se você quer aprender, e porque todos nós precisamos aprender e viver debaixo de princípios, e estes são os princípios que nós precisamos com certeza levar em conta nas nossas vidas como filhos de Deus, como filhos de uma pátria e também como aqueles que têm um propósito, têm sonhos, que precisam alcançar os seus sonhos e viver o seu propósito debaixo do céu. Nós hoje temos um convidado que é de veras muito importante, dispensa comentários, na verdade, mas aqueles que não conhecem com certeza vão conhecer. É um grande homem de Deus, ele é o mentor de um dos projetos que tem estado a formar jovens missionários e não só, que diz respeito ao Evangelho, e um dos cursos que é muito promovido ao decorrer deste programa é o curso do Envia. Então, que quando você ouvir falar sobre Envia, você já sabe exatamente com quem nós vamos conversar hoje. É isso aí. Nosso convidado hoje é o nosso pastor Miguel Sandro. Ele veio hoje aqui, com certeza, e veio nos abençoar. Vamos aprender muito, vamos conversar sobre lealdade, como permanecer em Israel, mesmo estando na Babilônia. Eu vou dar aqui boas-vindas ao nosso pastor, eu vou saudá-lo e permitir que ele também possa saudar você que está aí do outro lado. Pastor Miguel Sandro, seja bem-vindo e muito boa noite. Obrigado por poder estar aqui, obrigado pelo convite também e obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho com outras pessoas, conversar com o auditório deste programa e da MEC TV também, e acredito que vai ser uma conversa que poderá agregar alguma coisa, com certeza, naqueles que nos ouvem. Então, estamos aqui dispostos a ter essa conversa, ficar à vontade, porque, afinal de contas, um nos deve, Uau. E alguém disse também, se não fosse para ficar à vontade, não vinha. Ainda bem que posso ficar à vontade. Amém. E porque nós queremos conversar, você já sabe, conversar é exatamente o pormenor, é o princípio, é a regra que desde os primórdios levou-nos ao conhecimento, à transmissão do legado. É através da conversa que nós crescemos, que nós aprendemos. E sim, nós hoje vamos conversar, e porque vamos conversar, eu quero que você fique conosco aqui ligado, eu quero que você converse conosco também. Afinal de contas, o que é lealdade? Qual é a importância da lealdade? Se você souber, se você não souber, deixe sua dúvida nos comentários ao longo do nosso programa. Também queria pedir que você que está aí a nos assistir, por favor, partilhasse a nossa live, partilhe a nossa live. Não deixe de comentar aí, identifica também muita gente aí nos comentários e vamos fazer com que outros também se conectem e possam aprender também ao longo deste programa. Então você já sabe que o pastor Sandro
estará aqui conosco ao longo desses 45 minutos ou mais. Estaremos conversando. Pastor Zano também é apresentador, para além de outros ofícios, ele tem um programa que é o Podcast, que já está disponível, na verdade. Ontem aconteceu uma das lives, que foi aí com o Jonathan ontem, e foi uma live muito boa também. Então, não deixe de acompanhar também as lives do pastor Miguel Zano, que com certeza serão também uma bênção para você. Mas por enquanto, fica aqui, deixa as suas dúvidas no comentário, deixa a tua opinião nos comentários, que eu terei muito prazer de fazer menção a tudo isso. Então vamos exatamente começar. Pastor Zano, nós queremos falar sobre lealdade, como permanecer em Israel, mesmo estando na Babilônia. A primeira pergunta que eu colocaria para quebrar o gelo, para além da pergunta introdutória que nos remete aos conceitos, seria uma pergunta assim, muito simples. Seria, quando falamos de lealdade, com que identidade o pastor, ou com que personagem o pastor se identifica da Bíblia Sagrada? Bem, eu gosto muito de uma palavra em inglês que nós não temos necessariamente uma tradução como tal na língua portuguesa, porque quando traduzimos na língua portuguesa temos que usar outros conceitos. É aquele tipo de palavra que tu traduzes, vais usar uma palavra em português e depois, quando lembrares em inglês, aquela palavra também tem o seu equivalente em inglês. Então, às vezes temos essas palavras da língua inglesa que, quando tu traduzes em português, a palavra que nós usamos em português, depois lembras que em inglês aquela palavra tem outro equivalente. Então fica esbaralhado, tá vendo? E a palavra em inglês Que eu gosto muito, que às vezes nós traduzimos por lealdade, mas em inglês lealdade também tem o seu equivalente, é a palavra allegiance. Allegiance, quando nós traduzimos em português, vamos usar a palavra lealdade. Mas depois lembramos que a palavra em inglês também tem o equivalente em lealdade, que é loyalty. Uau. Tá, então aí ficamos nesse barulho. Por quê? Porque aí já não sabemos se allegiance é loyalty, no inglês. Por quê? Porque nós não temos o equivalente do allegiance em português. Aí usamos a lealdade para traduzir allegiance. Mas eu vou mais pelo conceito. O conceito de allegiance, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando as pessoas se tornam rei, eles perguntam a todas as pessoas que estão na corte naquele momento do empossamento do rei: Do you pledge allegiance to the new king? Então, nós traduziríamos assim, talvez: você promete lealdade ao novo rei? Mas só que, outra vez, allegiance, na verdade, a palavra que dá sentido a essa expressão allegiance seria mais tipo aliança. Está a ver? Tipo, você se aliança ao novo rei, ficaria melhor. Então, o que é a lealdade para mim? A lealdade é um bocado esse aliançar-se a alguém. E permanência, porque até se for ver no dicionário, vai dizer lealdade é permanência nos compromissos assumidos. Por exemplo. Certo. Então, quem é que eu me identifico com ele nos personagens da Bíblia? Quando eu me converti, foi-me profetizado muito que eu seria um Josué. Uau. E desde então eu me apaixonei pelo que Josué faz. Josué recebe de Moisés, Josué praticamente, ele encontra o povo já liberto e ele leva-os à terra prometida. Ele não necessariamente libertou o povo, porque quem libertou foi Moisés, mas ele pega no povo que já está liberto, que ainda está numa transição para viver a plenitude de Deus. Certo. Então ele leva o povo a essa plenitude. Em outras palavras,
Josué foi leal à visão de Moisés. E Josué recebe uma tarefa do próprio Moisés Certo, certo. e ele introduz o povo na Terra Prometida. Então, Certo. se alguém, podemos dizer assim, me descreve dos personagens bíblicos, talvez seria Josué. Uau, uau. Talvez uau, seria Josué. uau. Isso responde a sua pergunta? Muito forte, muito Ok. forte. De facto, responde. Uhum, Compreendo agora também. uhum, Assim, nunca tinha pensado desse jeito, uhum. mas de facto é muito profundo. Tem muita Ok. coisa ainda aí. Tem. Na verdade. Yeah. Talvez pudéssemos continuar a aprofundar, Uhum, mas fazendo também uma reflexão uhum, à questão da importância. Sei que o pastor já definiu uhum, praticamente lealdade, uhum. então aprofundaremos fazendo uma reflexão também à importância A da importância. lealdade. É assim, porque nós sempre vamos ser leais a alguém ou a algo, ainda que seja nós próprios. Aí é onde entra, talvez antes de pensarmos na importância da lealdade em si, talvez eu diria a quem importa ser leal. A quem importa ser leal? Porque muitas vezes também, se formos leais a quem não importa, nós podemos não só comprometer todas as outras pessoas que poderão se rever em nós. Por quê? Porque existe um conceito também em liderança muito importante, que é o conceito do primeiro seguidor. Dizem que as pessoas não seguem o líder, as pessoas seguem o primeiro seguidor. Está vendo? Certo. Por exemplo, quando Jesus começa o ministério dele, ele vai atrás do primeiro seguidor. Quem é o primeiro seguidor? Pedro e André. Depois, Tiago e João. As pessoas não começaram logo a seguir Jesus. Começaram por seguir Pedro e André, Tiago e João. Quem vai chamar Natanael? Não foi Jesus. Sim. Foram os primeiros seguidores. Certo. Ele diz, vai ter com ele, diz assim, encontramos o Messias. E ele disse, veio de onde? Disseram, veio de Nazaré. Eles disseram, Nazaré? Aí eles praticamente levaram a Jesus. Quando lhe levam a Jesus, Jesus lhe falou, olha, eu te vi debaixo da figueira. Ele falou, afinal és profeta. E Jesus lhe fala, porque eu te disse que vi. Mas aqui eu quero pegar em quê? Eles, os primeiros seguidores, Pedro e André, eles é que atraíram Natanael, eles é que atraíram Filipe, eles é que atraíram os outros. Exato. Então, a lealdade desses para com Jesus atraiu os demais. Então, a quem importa ser leal? Porque também, se nós não formos leal às pessoas certas, nós poderemos complicar aqueles que vão se rever em nós. Porque lembra que as pessoas vão seguir a quem nós estamos a seguir. Certo. Nós seguimos a Jesus. Por causa da nossa lealdade a Jesus, outros também querem seguir Jesus. Dá para entender agora? Yes. Então, nós somos os seguidores que vão atrair outros a Cristo por causa da nossa lealdade a Cristo. Agora, se nós dissermos que nós somos seguidores de Cristo, mas não formos leais a esse próprio que é Jesus Cristo, as pessoas vamos confundir as pessoas e muitas pessoas vão falar, não, então Cristo não é digno de ser seguido. Porque os tais que supostamente deveriam ser leais a Ele não são. Está vendo? Então, a importância da lealdade reside exatamente aí, porque aqueles que nos seguem, porque nós seremos o primeiro seguidor, que estamos a seguir alguém, e aqueles que nos estão a seguir vão ver a nossa lealdade e isso vai dar combustível a eles que é para seguir de fato. Uau. Entende? Uau. Então, uma das coisas que acompanha o tema é como permanecer. Israel está na Babilônia. É aí onde entra. Estás na Babilônia, mas a quem é que és leal? A Deus ou aos deuses da Babilônia? Está vendo?
Porque se és leal a Deus, então vais ter seguidores. Se fores leal aos deuses da Babilônia, então vais confundir quem olha para ti. Olha para ti, certo, certo. Tá vendo? Quem olha para ti. Agora, eu cresci o que podemos considerar uma criança rebelde. Cresci rebelde, tive uma adolescência com um tanto de rebelião e me converto com 20 anos. E uma das primeiras coisas que Deus me falou quando eu me converti, Deus me disse assim: você sempre estará debaixo de liderança de alguém. Você sempre vai ter que prestar contas a alguém. Agora você precisa saber exatamente a quem é quem está no top. Exato, exato, Por exemplo, quando você lê o livro dos reis, o livro dos reis sempre vai começar assim. Fulano era rei em Israel, reinou X de tempo e morreu. Mas sempre que ele vai dizer, era filho do fulano e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou vai dizer assim, fulano, filho do rei fulano, exato. fez o que era mal aos olhos do Senhor, reinou X tempo e morreu, e seu filho lhe sucedeu. Por que vem sempre o fez o que era reto aos olhos do Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Porque isso é importante, é a lealdade deles. Porque o Deus que o rei servia ia praticamente ser o Deus que ia reinar sobre o povo. Se o rei adorava falsos deuses, o povo adorava falsos deuses. Come on. Tá vendo? Yeah. Se o rei adorava o Deus verdadeiro, o povo adorava o Deus verdadeiro. Então você vai ver que a história dos reis, sempre que começa a história do novo rei, a primeira coisa que ele diz é de quem é filho, quanto tempo reinou e se fez o que era reto aos olhos do Senhor ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Para quem é que ele era leal? A Deus ou os deuses à sua volta? Porque sempre vamos ter essas coisas, vamos dizer assim, à mesa. E sempre vai ter que ter, nós vamos ter uma escolha. Né? Josué falou para o povo, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que os vossos pais serviram, ou se ao Senhor. Eu e a minha casa já nos decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês também têm que decidir. Então a lealdade começa ali. Qual é o Deus que tu és leal? Qual é o Deus que tu serves? E eu tenho uma definição muito pessoal sobre o que é servir. Servir, para mim, é produzir para. Se eu falar que eu estou a te servir, eu vou produzir para ti. Sim. Se eu falar que eu estou a servir a Deus, eu produzo para Deus. Certo. Tudo que eu faço é uma produção que beneficia a Deus. Meu trabalho, se eu te sirvo a Deus, o meu trabalho produz para Deus. Exato. Tudo que eu faço é produzir. Servir é produzir para alguém. Então, Josué pergunta, a quem vocês vão servir? Se aos deuses? Então, no topo da pirâmide sempre vai estar, no topo de tudo na nossa vida, a nossa lealdade máxima é com Deus. Agora, obviamente, depois vai ter outras responsabilidades, porque lealdade também é isso. Né? Vamos fazer compromissos. Ninguém vive sem compromissos nessa vida. Nós temos que ter compromissos com alguma coisa. Nós temos que ter compromisso primeiro com Deus, depois temos que ter compromisso com autoridades. Autoridades começa, para a nossa realidade, autoridades eclesiásticas, depois temos as autoridades civis. É aí onde entra, muitas vezes, quando as autoridades civis, por exemplo, aquilo que estamos a falar de adorar outros deuses, e qual deve ser o nosso papel? Certo. A quem é que vamos permanecer leais? Exato. Há um texto que eu gosto muito e nos dias de hoje ele vem muito ao de cima, principalmente porque nós estamos a viver num contexto que podemos dizer estamos numa Babilônia.
porque é profetizado também que nos últimos dias o Império Babilônico praticamente se reerguerá. E nós já estamos a viver num Império Babilônico. Em outras palavras, o mundo em que vivemos, quando olhamos para aquelas profecias de Daniel, às vezes ficamos com o conceito de que, ok, tinha a cabeça, que era a Babilônia, naquela altura, depois viria o tronco, que eram 2 reinos, Medo-Pérsia, né? O tronco tem 2 braços, Exato. um braço era o reino da Média, o outro braço era o reino da Pérsia. Depois viria o lombo, que era o reino da Grécia, que iria suceder ao reino Medo-Persa. Depois viria as pernas, que era o reino da Roma. Agora, o que nós esquecemos é que tudo é uma coisa só. Certo. Tudo é uma estátua. O sistema não parou só com a cabeça. A Babilônia não parou com a cabeça. A Babilônia deu lugar ao Medo-Persa. O Medo-Persa deu lugar à Grécia. A Grécia deu lugar a Roma. E nos pés chega o Messias. E quando o Messias chega, ele praticamente derruba a estátua toda. Ele não derruba só a Roma. Ele derruba todo um sistema. E esse sistema é o mesmo, é o sistema babilônico. Por isso é que no Apocalipse nós estamos a lidar com uma Babilônia. Por quê? Porque o sistema não era só Roma naquela altura. Quando mais tarde a Roma foi o último a fazer das suas, mas tudo com o pensamento babilônico, que é a cabeça. Então é por isso que depois ainda encontramos a Babilônia e ainda temos que lidar com a Babilônia, né? E a Babilônia cai, obviamente, depois, no fim de tudo. Então o sistema babilônico está presente. Uau. Nós estamos debaixo de uma Babilônia. Nós vivemos numa Babilônia. E o que fazemos? Há um texto que eu gosto muito, em Jeremias 29. O capítulo 29 de Jeremias é um capítulo muito interessante. O versículo mais famoso desse texto é aquele versículo que, nesses dias em Angola, soou muito. Talvez não, mas pelo menos para mim, eu ouvi aqui e ali, que é: orai pela paz da cidade, para onde vos fiz transportar, porque na sua paz vos tereis paz. Né? Diz assim: orai pela paz da cidade, para onde... não, deixa-me citar corretamente. Buscai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor. Buscai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Ok. Esse versículo, ele está no capítulo 29. E o capítulo 29 começa de uma forma muito interessante. Eu vou ler aqui para contextualizar. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro na Babilônia, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo. E aqui temos que parar para também refletir para quem é que a carta é endereçada. Primeiro, aos anciãos. Os anciãos eram os líderes das comunidades israelenses naquela altura. Depois, aos sacerdotes. Sacerdotes eram os líderes. Os anciãos podemos considerar líderes civis. Os sacerdotes podemos considerar líderes religiosos. E os sacerdotes não eram só eles. Aí tinha também os profetas. E depois a todo o povo. Então a carta é direcionada aos líderes civis, aos líderes religiosos e a todo o povo que saiu de Israel para o cativeiro, que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias escreve uma carta para quem? Para os povos que estavam na Babilônia. E esse povo era o povo, os profetas, os sacerdotes e os anciãos. Líderes civis
líderes religiosos e o povo. E a carta, aí depois de versículo 2, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, a carta foi pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu, Deus, fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha lá o que diz o teor da carta. 2 pontos ali. Primeira coisa, edificai casas. Segunda coisa, e habitai-as. Plantai jardins. Né? Primeira coisa, edificai casas e habitai-as. Segunda coisa, plantai jardins. Terceira coisa, comei o seu fruto. Quarta coisa, tomai mulheres e gerai filhos. E filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Aí vem o versículo 7, que é muito conhecido. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos a vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Ok, o que essa carta diz? Essa carta praticamente está a dizer para as pessoas, porque ficou uma mentalidade, nós somos israelitas, ok, pecamos, e Deus nos levou para a Babilônia. Ok, tudo bem. Mas eles estavam com aquela mentalidade como quem diz: isso aqui não é nossa terra. Isso aqui não é nossa terra. Um dia vamos voltar para a nossa terra, brevemente, daqui a pouco, isso aqui, essa coisa acaba, vamos voltar para a nossa terra. E Jeremias, ele escreve uma carta, ele fala assim: peraí, vocês não vão sair daí agora. E como vocês não vão sair agora, não há necessidade de vocês viverem mal aí. Vivam bem, construam casas, plantem vinhas, comam vosso fruto, casem-se, deem vossos filhos a casamento. Não fiquem com essa conversa de que, não, isso aqui... Por quê? Porque não, é assim, deixa-me já ser franco, que o crente se comporta. Ah, isso aqui é Babilônia, isso é do mundo. Nós não somos daqui. Vivem mal, tá vendo? Vivem mal, não têm casa, não comem, vivem miseravelmente, pensando assim: isso é do mundo, tá vendo? Está certo que um dia nós vamos voltar para Jerusalém, que é a Nova Jerusalém. Um dia vamos sair daqui. Nosso pai Abraão pecou, porque aqueles já nem eram eles, eram os pais deles que pecaram. Certo. Nosso pai Adão pecou e viemos parar num mundo. Hoje estamos num mundo pecaminoso, num mundo que não é a nossa casa permanente, convenhamos. Certo. Hoje estamos numa Babilônia que não é a nossa terra permanente. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, mas estamos aqui. Então, como é que vamos ficar aqui? Ou nos misturamos com os babilônios, viramos babilônio, que não é esse o propósito de Deus. Não é, claro. Ou mantemos a nossa essência como filhos de Israel, como povo de Deus, mas também não há necessidade de vivermos mal. O que Jeremias escreveu para eles. Porque eles estavam com essa mania. Ah, isso aqui é terra do pecado, isso aqui é terra do mundo, isso aqui é não sei o quê. Nós somos o povo especial. Então vamos, daqui a pouco já vamos embora. Jeremias falou: olha, vocês vão ficar aí 70 anos.
70 anos é praticamente Uma geração. uma geração. Yeah. E em inglês tem o termo lifetime. Nós não temos essa expressão. Lifetime é tipo o tempo de vida de uma pessoa, tempo de vida útil. Sim. Né? Conforme os Salmos diz que a vida de um homem são 75 anos. Se bater 80 já é cansaço, e etc. Uma E etc. cegueira. Então estamos a falar, 70 anos é praticamente um tempo de vida. E Jeremias falou, vocês vão ficar aí um tempo de vida. Agora, esse tempo de vida, vocês vão viver mesmo mal de favor? Não há necessidade disso. Então, ele diz, construam casas, plantem vinhas. Isso faz me lembrar um professor que eu tive, que ele nos falou uma vez, que alguém chegou para ele, esse professor ele ensina sobre cosmovisão. E alguém chegou para ele, um empresário, bem sucedido, chegou para ele e falou assim, eu tenho um problema. E o meu professor perguntou, qual é o problema? Ele disse, eu empreguei muitos cristãos na minha empresa. E ele disse, isso é bom. Ele disse, não, eles não trabalham, porque eles falam que isso é do mundo. Jesus. Está vendo? Então, essa mentalidade é que faz que as pessoas não tenham coisas em condições. Não estou a falar que nós temos que ser os tais ricos, mais ricos. Não, também não é por aí. Mas temos que ter uma casa em condições, temos que plantar, temos que colher, temos que casar, temos que desfrutar de uma vida, do amor de uma pessoa, de uma mulher, como no caso do homem. Temos que ter filhos e não podemos ficar naquela coisa de que não, isso aqui é do mundo não, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Certo. Não somos da Babilônia, mas estamos na Babilônia. E como cidadãos do reino de Deus, nós devemos ser a luz. Nós devemos ser o sal. Nós devemos ser modelo, devemos ser exemplo. Porque a nossa lealdade está em Deus. Não no rei da Babilônia, não para Nabucodonosor, mas para o Deus Todo-Poderoso. E quem melhor exemplifica isso? Daniel e os seus amigos. Daniel. E antes de talvez entrarmos aí, eu queria interrompê-lo e dizer que intrinsecamente ligado à importância da lealdade, acabamos tentando fazer menção também às consequências de um homem que é leal, que decide ser leal. E fazendo uma ilustração com a história de Daniel, gostaria que o pastor descrevesse um pouquinho também sobre que consequências estamos sujeitos a suportar quando decidimos ser leal e se isso e até que ponto é que nós devemos não esquecer que, independentemente da nossa lealdade ou das consequências que estamos a viver, ainda assim é importante vivermos sendo leais. Exato. A lealdade tem preço, né? Na verdade, o que estás-me a perguntar é isso. Qual é o preço da lealdade? E o preço é tudo, né? Por exemplo, alguém te perguntou quanto vale o reino de Deus? O reino de Deus vale tudo. É por isso que aquela parábola diz que o reino de Deus é como alguém que encontrou uma pérola de grande preço, foi e vende tudo que tem e vem e compra aquela pérola. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que nós temos. Então, a lealdade tem um preço. Qual é o preço? A nossa vida. Porque aqueles homens, Daniel e seus companheiros, estavam dispostos, por causa da lealdade deles para com Deus, estavam dispostos a pagar com a nossa vida. É o que eu falo muitas vezes. Você só está pronto a ter algo se você está pronto a perder tudo. Você só está pronto para ser leal a Deus se você está disposto a perder tudo. Certo. Ainda ontem falei isso. Eu, quando me converti, eu comecei a olhar para o dia da minha morte. Porque quando eu me converti, eu fiz eu estabeleci um alvo. Eu tenho que morrer com Cristo. Amém. Eu me converti em 94, já se passam 31 anos.
Uau, uau, uau. Então, yeah. Uau. Jesus. E eu sempre olhei para isso, porque eu falava assim, eu me converti para a vida toda. Porque eu me converti numa altura em que muitas das pessoas que converteram comigo pensavam assim, Deus está a dar, o evangelho ainda agora está fixe. Mas não era para, tipo, não era uma coisa para sempre. Não era uma coisa para morrer. E uma pessoa, quando decide ser leal a Deus, ele tem que morrer já. Em outras palavras, a tua lealdade é também a tua certidão de óbito. Uau, Tá uau, vendo? uau, uau. Por quê? Porque nós não podemos pensar, porque uma das coisas que faz com que muitas pessoas quebram a lealdade deles é exatamente quando a vida deles está em risco. Às vezes, para preservar a vida, as pessoas quebram a lealdade. Aí onde entra. Se Deus é tudo e você está disposto a ser leal a Deus, não importa o preço, ainda que seja para pagar com a vida, então você já está no caminho certo. Porque se a pessoa não está disposta a pagar com a vida, vai lhe aparecer propostas. Tá vendo? Ele, se, e aí também, quem é o alvo máximo da tua lealdade? Porque há pessoas que são leais a si próprio. Se o que mais importa é a minha integridade física, é não passar fome, é não sei o quê, então a pessoa se vende por qualquer coisa para preservar a sua vida. Certo. Porque, por exemplo, é por isso que diz que o diabo, uma das coisas no livro do Apocalipse, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque não amaram as suas vidas até a morte. E lembra que aí estamos a falar num contexto de quem venceu a nova Babilônia. Certo. A Babilônia, o sistema todo. Certo. E quando olhamos para as pessoas que não foram leais a Nabucodonosor, mas foram leais a Deus, estavam dispostos a pagar com a própria vida. Por isso é que foram à fornalha, por isso é que foram até a cova dos leões, no caso do Daniel. Certo. Ele falou, não, se Deus, e eu gosto muito daquelas palavras, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas também se não me livrar, eu não vou me curvar. Tá vendo? Se tiver que morrer, não tem problema. Win-win. Paulo dizia, morrer é ganho, viver é lucro. Ou o contrário, né? Viver é lucro, morrer é ganho. Viver é ganho, morrer é lucro. Uau, uau, uau. Então, por isso é que alguém pode dizer essas palavras. Então, quando a tua lealdade é primeiramente a Deus, e para Deus, tudo, inclusive a nossa vida. Amém. Depois disso, vai vir outros compromissos. Obviamente, Daniel também tinha compromissos com o próprio Nabucodonosor, mas se algo que é pedido por Nabucodonosor atropela a lealdade dele para com Deus, então aquilo praticamente fica em segundo plano. Certo. Primeira lealdade para com Deus. Certo. Isso responde à pergunta? Responde e muito mais até. Pronto. Eu queria que você que está nos a assistir não parasse de partilhar a live, de comentar. Se porventura tiver alguma dúvida, alguma questão que eu não coloquei e é uma questão que se constitui uma dúvida para você, por favor, não hesite em colocar aí nos comentários e eu terei muito prazer de ler e perguntar aqui ao pastor, que o assunto já está profundo, já está muito profundo. E nós vamos continuar com certeza, mas não deixe de mencionar muita gente que precisa aprender também sobre lealdade. Pastor, eu consigo perceber e consigo sentir, né, minha mente se expandindo, na verdade, e explorando campos que talvez nunca tenha explorado, pensado desse jeito. Isso é de veras muito transformador. Eu gostaria que o pastor fizesse referência à questão sobre
lealdade e identidade. Até que ponto é que saber quem a pessoa é de facto contribui para que essa pessoa seja leal, não seja leal? Como é que funcionaria? É muito importante, diz que se você não sabe quem é, qualquer coisa você poderá ser. Você poderá ser qualquer coisa. Se você não sabe quem é, vai ser tudo. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Vais acabar sendo o que não deverias ser. Ok, então a identidade é muito importante, principalmente no momento em que você sabe quem é, você sabe também com quem você está. Porque você é com quem você está. No teu bilhete de identidade, a primeira coisa que vai vir é o teu nome. Isso é importante, isso tem a ver com a tua identidade. Certo. Porque nós, a palavra nome no hebraico é a palavra Shem. E Shem, na verdade, não é só o nome da pessoa, a nomenclatura da pessoa, é também a ocupação da pessoa, o título da pessoa. Porque o título, de alguma forma, te identifica. Por isso é que também no nosso bilhete de identidade vem a tua ocupação. Porque a tua ocupação também te identifica. Primeiro é o teu nome, e o teu nome é também o teu título. O que você é, quem você é e o que você é. Isso também é importante. Depois vem a tua filiação. Porque você é com quem você se relaciona. Certo, isso tem a ver com a tua lealdade. Certo. A tua filiação é a quem você presta conta. Quem está, de quem você recebe a influência. Quem é teu pai? Quem é que é a autoridade na tua vida? É por isso que a filiação é a segunda coisa na tua identidade, no bilhete de identidade. Nome, filho de. Então, quando nós nos convertemos, eu falo sempre, a primeira coisa que te aconteceu no dia que você foi concebido, a primeira coisa que te aconteceu, você se tornou filho. Certo. Não havia garantia de que você seria isso, ou engenheiro, ou aquilo, ou jornalista, ou tal. A primeira coisa que você se tornou no dia que você foi concebido, você se tornou filho. No dia que você se converteu, a primeira coisa que você se tornou é filho de Deus. Filho é a primeira manifestação que nós nos tornamos. Por isso é que faz parte da nossa identidade de quem você é filho. No dia que nascemos de novo, nos tornamos, a todos quantos receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Então, a nossa lealdade, a partir daí, é para com o nosso Pai. Então, a identidade anda de mãos dadas com a lealdade. Você não pode ser filho de alguém e não ser leal a essa pessoa. Então, é importante que você saiba de quem você é filho. Isso vai mudar a tua postura no tocante a quem você deve lealdade em primeiro lugar. Eu falo que o primeiro responsável pela tua vida é o teu pai. Certo. Não é o teu tio, não é o teu avô, não é o governo, não é ninguém, é o teu pai. Certo. O primeiro responsável pela nossa vida eterna é o nosso Pai Celestial. Yes. Não tem outro. Ele é quem provê para nós a vida eterna. Uau. Ele é quem nos sustenta, nos dá toda a sustentabilidade para vivermos eternamente. Assim como o pai dá sustentabilidade ao filho para o filho estar vivo. Então, isso automaticamente coloca sobre você uma responsabilidade de lealdade para com o teu pai. Por isso que a identidade anda de mãos dadas com a lealdade. Então, você é filho de quem? Sou filho de Deus. Então, você deve lealdade a Deus. Uau. Faz sentido? Faz sentido. Okay. Pastor tocou em um aspecto que me remeteria a um ponto também, acredito que muito importante, que é a questão de ser leal em diversos contextos. Por exemplo,
temos muitos contextos, muito para além da questão, e o pastor fez referência a isso quando no seminário sobre finanças, no primeiro dia, na lista de prioridades, Exato. não estava lá Deus. E eu fiquei, como assim? Não vai ter Deus. E aí, acho que o pastor ouviu o meu pensamento e depois explicou. Não, é que Deus não está nessa esfera de prioridades. Porque Deus é Deus, não tem como, né, nós... Sem Deus, nada, nem a lista acontece. Nem a lista acontece, com certeza. Exato. Então, nossa lealdade, primeiramente, a Deus. E se a nossa lealdade é primeiramente a Deus, depois temos outras responsabilidades. Exatamente. Como devemos ser leais em outros compromissos? Por exemplo, no contexto do amor, no contexto no amor falamos, por exemplo, casados, namorados, família. Falamos, por exemplo, no trabalho. Como a gente conciliar essa questão aqui? Sabes qual é a definição do definição não, o segredo do fracasso? Já ouviste falar? Agradar a todos? Isso! O segredo do fracasso é agradar a todos. Então, o segredo do sucesso ninguém sabe. Tem vários. Mas o segredo do fracasso, coisa número 1 que vai te fazer fracassar é tentar agradar a todos. Então, qual é a chave? A chave é, eu falo assim para as pessoas, agrada a Deus. Quem é de Deus vai ficar contente. Quem não é de Deus não vai ficar contente, mas ele também não importa. Come on. É? Vou gravar isso. Agrada a Deus. Quem é de Deus, quando você tiver a agradar a Deus, quem é de Deus vai ficar contente. Vai ficar contente, certo. Quem não é de Deus não vai ficar contente, mas ele não importa. Porque ele não é de Deus, afinal de contas. Yes. Ok? Yes. Há um provérbio que diz assim, se a tua vida agrada a Deus, ele faz que até os teus inimigos se tornem amigos. Deus pode fazê-lo. Então, isso para dizer o quê? Sim, tem outras pessoas, mas só eles, contanto que estão alinhados com Deus, estamos conversados. No momento em que eles estão desalinhados com Deus, eu vou agradar a Deus. Uau. Eu vou agradar a Deus. É o que eu falo isso para minha mulher, eu tenho que amar, eu amo mais a Deus do que a minha mulher. E se eu amar mais a minha mulher do que a Deus, eu estou a correr sério de risco até de perder a minha mulher. Yeah. Tá vendo? É a tal da lealdade. Então, as outras lealdades têm que estar alinhado com a minha lealdade para com Deus. E ainda tem compromissos, sim. Tenho compromissos familiares, tenho compromissos profissionais, tenho compromissos, para alguns até estudantil, né? E por aí vai. Social e tal. Mas agradando a Deus. Certo. Pastor, surgiu aqui uma questão, que na verdade já comecei a lutar com isso faz tempo. Lealdade, fidelidade, honestidade. Uma vez que o pastor trouxe um conceito diferente, com uma etimologia também diferente, então eu gostaria de saber, na opinião do pastor, como poder distinguir essas questões: honestidade, fidelidade, lealdade. Bem, a fidelidade e a lealdade são muito parecidos, que às vezes até se interpenetram e às vezes são confundidos uma coisa com a outra. Né? Porque o leal é fiel. Né? O leal é fiel, mas o fiel não é necessariamente leal. Okay. Em outras palavras, a fidelidade é o quê? É cumprir com o esperado. Quando você é fiel, há algo que é esperado de ti. Okay. E você cumpre com aquilo. Ok? A honestidade é o quê? É ser verdadeiro,
ser sincero, ser autêntico e original. Tudo isso está dentro da honestidade. Principalmente o aspecto de ser verdadeiro. Né? Outra coisa que falaste aí, o que era? Honestidade, fidelidade e a própria lealdade. E a própria lealdade, já exatamente. Então, essas coisas elas andam de mãos dadas. Porque é difícil você ser leal com alguém e ser desonesto com essa pessoa. Porque o leal também ele é um pouco sacrificial. É aquilo que estamos a falar do morrer. Certo, certo. Você que está a ponto de morrer, vai ser desonesto? Se eu posso morrer por ti, vou ser mais desonesto contigo? Por isso é que parece que não faz sentido. Então, andam todos de mãos dadas. E a fidelidade vai no mesmo pacote. Né? Pastor, para se tornar uma pessoa leal, é necessário ser treinado ou já nascemos com isso? É necessário, eu diria que é necessário entender o valor daquilo que se é leal para. Você é como, chama-se, há uma expressão que eu acho que ilustra bem, vestir a camisola. Você não nasce com a lealdade. Você pode até ser treinado, mas você tem que chegar a um momento de realização que você fala assim, vou abraçar. É tipo, vou vestir a camisola. Né? E você faz um compromisso. Porque é aquilo, né? A definição que eu comecei com ele, lealdade é permanência nos compromissos assumidos. Certo, certo. Você só se compromete quando você valorizou, aí entra a questão do valor, né? Uma das coisas essenciais é a crença. Na cosmovisão, a crença é a base. A crença vai gerar valor. O valor vai gerar comportamento e o comportamento vai gerar fruto. Então, vamos dizer que eu acredito em ti. Aquilo que eu estava falando do primeiro seguidor. Sim, sim. Jesus começou a pregar, Mateus 4, Jesus começou a pregar. Não tinha discípulo ainda. Não tinha ninguém. Ele primeiro começou a pregar, nem milagre ainda estava a fazer. Primeiro pregou, depois começou a mobilizar discípulos. E os discípulos, para lhe seguirem, aquilo que eu falei, os primeiros seguidores, ainda nem tinham ouvido, ou acreditaram nele. Quando você acredita, a crença vai gerar valor. E você vai dar valor àquela pessoa. Quando você acredita em alguém, você chega aqui, por exemplo, eu vou falar algo até que não, né, é bobagem, mas só para te dar a entender como é que funciona. Por isso é que muita gente, às vezes, cai numa seita tá. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui e eu digo assim, eu sou o Messias. Se você me acreditar, você vai me dar valor. Você vai me dar tanta importância, tanto valor, que isso vai mudar o teu comportamento para comigo. Está vendo? Certo. A crença gera valores, os valores geram comportamento e o comportamento gera resultados, frutos. Exato. Nós, às vezes, focalizamos muito no comportamento e nos frutos. Às vezes chegamos para as pessoas e até exigimos. Você precisa se comportar assim. Você precisa se comportar assim. Para de se comportar desse jeito. A questão não é para de se comportar desse jeito, nem você precisa se comportar assim. A questão é o que você acredita. Certo. Se você acredita em algo, aquilo vai te trazer os valores teus. E esses valores poderá ser obediência, esses valores poderá ser um tratamento digno. A lealdade é um valor que vem de uma crença. Está a ver? Vou pegar o exemplo de Daniel. Daniel acreditava em Deus e isso lhe trouxe o valor da pessoa e vamos dizer assim, um valor que Daniel tinha, oração.
Estás a entender agora? Ela acreditava em Deus, então isso automaticamente lhe trouxe o valor da oração. Certo. Quando decretaram que é proibido orar, o que ele fez? Orou na mesma. Sabe por quê? Porque a crença lhe gerou um valor e o valor lhe gerou um comportamento. Yes. E 3 vezes ao dia ele orava, isso é comportamento, por causa do valor que ele tinha, que era resultado do que ele acreditava. Yes. Então a lealdade é um valor. Ele vai vir também de uma crença. Treina-se. Não, é aquilo que eu te disse, que eu estava a falar. Né? Você apresenta a pessoa a crença e aquilo vai gerar nele o valor da lealdade. Exato. Nasce com ele? Não. É resultado do que ele acredita. Que também também pode ser resultado de uma referência de alguém com quem ele se relacionou. Exatamente. Essa pessoa lhe passou a crença. Lhe passou a crença. Porque é aquilo que eu disse. Filipe, Natanael, acreditou que Jesus era o Messias. Quem lhe falou primeiro? O irmão dele. Ou primo, já nem sei quem era. Certo. Né? Ele falou, olha, encontramos o Messias. Ele acreditou. Por ele acreditar, ele automaticamente desenvolveu o valor da lealdade para com Jesus. Certo. E começou a seguir Jesus também. Exato. Alguém lhe falou. Está vendo? Então, a crença, ela é partilhada. Na verdade, quando nós evangelizamos e etc., estamos a fazer o quê? Estamos a partilhar a nossa crença para que outras pessoas também creiam em Deus e se tornem leais a Deus. Exato. E começam a valorizar, por exemplo, a vida cristã, certo. A trajetória, os princípios da vida cristã, os dogmas da vida cristã, e isso vai gerar neles o comportamento que a gente vê, a ponto de, inclusive, falar assim, isto aqui vai conflituar com a minha lealdade para com Deus, então estou fora. Certo. Isso já é o comportamento. Certo. E os resultados? Os resultados, eles poderão variar. Eu falei aqui exemplo de coisas boas. Eu até citei aquele exemplo de seita, mas também pode ser de coisas más. Por exemplo, vou pegar uma coisa, racismo. Essas são as palavras que o YouTube não gosta muito, mas não faz mal. Se alguém, por exemplo, disser assim, o branco é mais importante que você, o branco é melhor do que você, e etc. E você acreditar. Você acreditou nisso? Sabe o que você... O teu comportamento agora, você vai começar... Ou vou pegar alguém branco, por exemplo. Se alguém lhe fala assim, você é melhor que o preto. Você é melhor do que o negro. Ele acredita naquilo, né? E ele vai pensar, então eu sou melhor. Aí ele vai falar que eu tenho que viver melhor e você tem que viver pior do que eu, porque eu sou melhor do que você. Então eu vou desenhar um sistema, aí já estamos a falar agora em valores, como um apartheid. Eu vivo aqui, nas melhores partes, e você vive ali, nas piores partes. É o valor já, o apartheid é um valor, nesse caso. Ali depois, por exemplo, vem o quê? Vem o resultado. Ou vem o comportamento. O comportamento é o quê? Eu estou contigo, eu vou te discriminar. Ei, sai daqui, sai daqui. Está vendo? Exato. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um colapso no nosso relacionamento. É os frutos. Está vendo? Certo. Então, a lealdade, ela é um valor. E o valor é resultado do que se acredita. Você não vai ser leal a alguém que você não acreditou nele. Uau. Pastor,
a nossa conversa tá muito boa, muito interessante. E eu gosto de aprender. Ok. E por isso gosto de ouvir. Gosto de ouvir. Pronto, talvez tenha alguma pergunta que eu não tenha feito ainda e que seja talvez muito importante. Não sei se já temos comentários ali com perguntas, com dúvidas a serem feitas. Pois a Regi vai dizer alguma coisa. Mas ficou aqui uma pulga na orelha. Isso. Yeah. Manda a pulga. A questão é que Vamos desmagar. eu fui desleal. E nós sabemos, através de filmes, né? Eu assisti a alguns filmes aí, e a deslealdade geralmente paga-se com a morte também. Tal como a lealdade, às vezes o preço é a morte. Exato. A deslealdade Exato. tem o mesmo preço. E geralmente os desleais acabam sempre morrendo nesses filmes. Mas aqui, né, falando dentro do contexto nosso, suponhamos que em algum momento Israel se confundiu quanto à sua identidade e acabou se tornando desleal. Mas não morreu. Pessoas, se calhar, estão nessa situação, vivendo nesse tempo em que há muita luta, muitas circunstâncias, principalmente na fé. Muita gente talvez a esfriar, a deixar os hábitos antigos, quer da oração, quer da meditação, aquele fogo se perdendo. E muitas das vezes até vendemos mesmo a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Isso. Mas ainda estamos vivos e estamos aqui. Será que temos uma segunda chance de podermos reverter isso? Ok. Sabe, Jesus é o Redentor. Agora, o que é redenção? Muitas pessoas, essa é uma palavra que, né, só aqui, só ali, só aqui, só aqui, mas as pessoas não têm nem sempre o real significado e o contexto de redenção. Okay. Redenção significa comprar de volta. Eu vou explicar assim muito brevemente, usando a analogia de como era, por exemplo, em Israel. Se você, por algum motivo, ficasse a dever alguém e se tornasse escravo, porque toda a dívida tinha que ser paga, ou você paga com os teus recursos, se não chegar, você vai pagar com anos de trabalho, Certo. que era através de ser escravo. Certo. Quando a pessoa se tornava escravo, tinha várias maneiras da pessoa deixar de ser escravo. Primeiro, pagar a dívida. Se você conseguir juntar tudo que tem, pagou a dívida, acabou a tua escravidão. Segundo, se você fosse de Israel, você tinha 7 anos para servir alguém. Pagou a dívida nesses 7 anos, não pagou nesses 7 anos, acabou. Se não fosse de Israel, você podia esperar pelo ano do jubileu, que era 50 anos depois. Por exemplo, vamos dizer que o jubileu foi ano passado, e você se tornou escravo esse ano, se endividou, e você tem que pagar com anos de trabalho. Então tens 50 anos. Estás com quantos anos agora? 33. 33. Então estamos a falar que você vai viver praticamente toda a tua vida como escravo. A servir. Né? 80 anos. 80 e tal anos. Né? É uma vida toda. É a vida toda. Ok. Qual seria a outra opção? Tinha a opção de que alguém podia te redimir. Alguém podia te comprar. Havia um preço de redenção. E quem tinha o direito de te comprar? Porque isso não era só isso era com todo tipo de propriedade. Porque quando você se endividava, todas as suas propriedades também ficavam. Você é propriedade, vai. O que você tem também é propriedade. Se tem terra, tudo vai. E isso podia ser redimido. Se você tivesse um irmão, esse teu irmão é o Redentor Mor, é assim que a Bíblia chamava.
esse Redentor, ele tinha o direito de redenção. Ele podia te comprar e comprar as tuas terras a preço de redenção. Certo, certo. De acordo com o cálculo de quando vai ser o próximo jubileu. Certo, certo. Então te compraria. Redimir é comprar de volta. Por isso é que redimir é tipo resgatar, é resgatar. E resgatar é comprar. Tipo quando alguém sequestra alguém e você tem que pagar o resgate. É como se estivesse a comprar de volta aquilo que foi sequestrado. Nesse caso não foi sequestrado. Nesse caso até você quem se comprometeu e você se tornou escravo. Então você precisava ser redimido. Por que eu estou a falar de tudo isso? Porque quando nós falhamos, hoje nós temos um Redentor. Mas há um preço. O Redentor tem que comprar. Tem que pagar com alguma coisa. Toda a nossa falha hoje, Cristo tem que pagar. Ele nos comprou de volta, porque nós somos propriedade também. Certo, certo. Não é com ouro ou prata que foste comprado, mas pelo precioso sangue de Cristo. Você nem é dono do teu nariz. Você tem dono. Certo, certo. Te compraram. Certo. Eu tenho dono. Nós somos propriedade. Yeah. Temos um Redentor que nos redimiu, nos comprou de volta. Nós acabamos sendo escravos de Satanás e Cristo vem e paga o preço. Certo. E nos compra de volta. Agora, esse preço de redenção é o preço para tudo. Todas as nossas falhas, tudo aquilo que a gente vem acontecer, nós temos que sempre recorrer ao Redentor. Fomos desleais, vamos ao Redentor. Por isso é que é introduzido em Cristo, quando Cristo aparece, é introduzido João Batista e Cristo, logo João Batista prepara o caminho e Cristo trilha o caminho. Cristo se torna o caminho. O caminho é o quê? Caminho do arrependimento. João Batista começa a pregar no deserto a mensagem do arrependimento. Você não vai ver essa mensagem do arrependimento antigamente. O preparador do caminho vem e apresenta a ideia do arrependimento. E o caminho vem e se torna o arrependimento em si. Então, hoje, nós temos o conceito do arrependimento, que é o conceito do Redentor que nos compra de volta. Exato. Toda falha, todo passo em falso, se não voltares para o Redentor, vais ter consequência. Vais pagar com a tua própria vida. Certo, certo. Ou deixas que a vida do Redentor pague, precisa recorrer ao Redentor e falar: ei, Redentor, dá aquela vida tua que já pagou, que é para entregar aqui para essa situação. O arrependimento. Então, nós hoje somos pessoas que vivemos uma cultura nova do arrependimento. Genuíno. Agora, o Redentor sabe quando o teu arrependimento é genuíno. Certo, certo, certo. E só vai ter poder Exato. quando o Redentor vê que é de coração. Exato. Aí, automaticamente, os merecimentos do sangue, da moeda de compra, Exato. paga também por mais essa falha. Essa perca da lealdade. Uau. Responde a pergunta? Amém. Amém. Okay. E nós estamos praticamente no final do nosso programa. A conversa está muito boa, muito profunda. E falar sobre lealdade é falar sobre um dos principais temas que norteiam a nossa vida, não só como cristãos, mas como membros de uma sociedade que precisa que vivamos debaixo desse princípio para que haja equilíbrio das coisas. Nós vamos dar continuidade e a pergunta que eu colocaria, e depois disso o pastor também aproveitaria dar um apelo, alguma coisa que eu não perguntei, o pastor tenha em seu coração aí queimando para poder dar uma dica, mas é sobre a época em que nós estamos a viver. Em relação a essa questão sobre identidade, lealdade, permanecer firme naquilo que é o nosso propósito, como é que o pastor avalia o tempo em que estamos vivendo em relação a essa questão da lealdade? Lealdade para com os nossos pais, para com os nossos pastores.
os males que temos estado a viver, será que tem princípio nisso também, na deslealdade? Como é que nós poderíamos entender essa questão? Eu diria assim, uma das coisas que eu vejo que eu poderia tocar nessa tua pergunta é que a lealdade, ela não precisa ser exigida. Se está a ser exigida, já não existe. Está vendo? E hoje também existe uma cultura, que inclusive penetrou na igreja, de uma exigência desenfreada de lealdade a ponto de soar a controle. E lealdade não é controle. Lealdade parte do coração de quem é leal. Eu não posso necessariamente exigir de ti isso. E quando eu exijo de ti, eu vou querer te controlar. E não é por aí. E eu vejo que isso tem penetrado na igreja. Tem penetrado no cristianismo a ideia de que o líder tem que exigir lealdade. Não. As pessoas é que devem lealdade a Deus e tem uma hierarquia. E se na hierarquia alguém tem mais autoridade do que eu, certo, na linha para com Deus, certo, eu devo lealdade certo, nessa linha. certo. O que se vê também como eu vejo como uma fraqueza? Se tornou uma maneira de manipular as pessoas. E isso também é perigoso. É perigoso por quê? Porque as pessoas deixam de ser leais a Deus e se tornam leais aos líderes. É aquela velha situação de que as pessoas coam um camelo, coam um mosquito e engole um camelo. Ou seja, coisas de Deus, a pessoa atropela, mas coisa do líder, a pessoa tenta cumprir. É leal, tá vendo? Então, nós somos leais aos líderes contanto que estamos a ser leais a Deus. Tá vendo? Agora, quando já o líder exige alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, aí nós temos que pensar a quem é que nós somos leais. Se há conflito de lealdade, então temos que escolher ser leais a Deus. Davi e Saul viveram um pouquinho essa questão de conflito de liderança. O comportamento de Davi em relação a Saul podemos considerar ser uma atitude, um cumprimento de um princípio de lealdade. No caso, o pastor sabe. Sim. Eu considero o Davi tinha valores sólidos. E um desses valores era o valor à vida. Para ele, a vida de Saul era importante. Quando acreditamos, é aquilo que eu disse, a crença, ele acreditava tanto em Deus, que ele sabia que Deus um dia mandou derramar azeite sobre Saul. Então ele sabia que a vida de Saul tinha importância. E não era para tirar assim de qualquer jeito, como se tivesse atirado um filisteu. Entende? É o valor dele. Aquilo era também valor. Não é que aquilo não era lealdade para com Saul, era valor à vida de um rei ungido. Isso ainda que Saul estivesse em desobediência a Deus. Exatamente. E não só, ainda que Saul estivesse querendo tentar lhe matar. Porque também ele sabia que, Deus ia lhe guardar. Segundo, Deus ia tratar com Saul. Isso Davi sempre soube. Então que Deus...
Não seja eu, tá vendo? Não seja eu. Deus vai tratar com ele. Então, é lealdade para com Saul? Não. Era valores que ele tinha. A crença que ele tinha em Deus foi suficiente para lhe dar uma série de valores. E um desses valores é o valor à vida daquele homem. Não é? Então, muitas pessoas às vezes também usam isso para dizer, não toca no ungido do Senhor. Não era, essa é a expressão que ele usou. Mas por quê? Porque ele entendeu que aquele homem tinha um valor. Por isso é que Deus tinha ali ungido. Certo. Deus ungiu, só Yeah. Deus pode Exatamente. tirar a unção. Até porque me parece que Davi, em muitos momentos, ele queria ser amigo de Saul. Yeah. Queria... Ele já foi, teve um momento que ele foi também o rapazinho queridinho de Saul. Exato. Só que depois Saul acabou começando a ficar com inveja dele quando ele começou a ter protagonismo. Exato. As mulheres começaram a cantar, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Será que esse é um princípio que precisamos, por exemplo, nos dias de hoje, apesar, né, de estarmos a viver momentos em que não só no âmbito religioso, no âmbito também social, estamos a notar muitos erros a serem cometidos. Ainda assim, entendemos pela Bíblia que toda autoridade foi instituída por Deus e... Ok, deixa eu clarear esse negócio de toda autoridade foi instituída por Deus. Ainda bem que você tocou nisso. As pessoas, quando ouvem toda autoridade foi instituída por Deus, pensam que toda pessoa que está numa posição de autoridade foi Deus que colocou aquela pessoa. José, não. Quando a Bíblia está a dizer toda autoridade foi instituída por Deus, está a dizer toda posição, todo título, toda cadeira. Por exemplo, a instituição de rei vem de Deus. É isso que está a dizer. Não está a dizer que a pessoa do rei. Tá vendo? Não é nesse sentido. Quando ele está a dizer toda autoridade foi instituída por Deus, está a dizer toda cadeira daquilo. Por quê? Porque quando você vai ler o contexto, ele está a falar assim, vocês não querem obedecer, por exemplo, às autoridades. Não, foi Deus quem criou a ideia de ter rei, foi Deus quem criou a ideia de ter governador, foi Deus. Toda essa ideia vem de Deus. Não está a dizer que a pessoa, porque várias vezes, por exemplo, o próprio Deus, ele fala, vocês colocaram um rei, não me consultaram. Por quê? Porque a escolha ainda é das pessoas. Não está a dizer que a pessoa. Certo. Por exemplo, quando nós temos um presidente, não quer dizer que Deus é quem colocou aquele presidente. Está a dizer a cadeira presidencial vem de Deus. Certo. A autoridade, a ideia de presidente, isso vem de Deus. É o que Paulo está a dizer. As pessoas confundem, pensam que está a falar que Deus é quem coloca as pessoas. Não é nesse sentido. Certo. Uau. É o ofício que vem de Deus. Uau. É o ofício que vem de Deus. Porque as pessoas podiam falar, não, esse negócio de rei, não, nós já somos de outro reino e tal. Não, peraí, calma lá, é o que Paulo está a dizer. Isso também é de Deus. Certo. Uau. Ok? Uau. Pronto. Muito obrigado, pastor. Não estamos a encerrar o nosso programa. Já lá se vão passando os 45 minutos ou mais até. E precisamos terminar por aqui com a promessa de que nos próximos programas poderemos, com certeza, voltar a fazer o convite. Estaremos Já fiz referência dentro do possível. Dentro do possível, certo. Já fiz referência que o pastor Miguel Zango é pastor da igreja
ou da organização? Sim, sou missionário da Jocum, responsável da Jocum na província da Huila, e também estamos com um projeto de implantação de igreja. Né? Sim. Uau. E temos um projeto de apacentamento dentro da Jocum que nós chamamos Centro El Roy. Né? É um centro que nós providenciamos apacentamento. Já tem algumas igrejas implantadas? Estamos a começar. Yeah. Ok. Então, esse é o pastor Miguel Zango, com o projeto Jocum, Jovens com uma Missão. Conheci eu a Jocum no Ambo, quando estive lá naquela instalação. Fiz lá algumas aulas que, de facto, abriram a minha cabeça quanto à questão do Evangelho, do crescimento espiritual. Tem um projeto que é muito bom da Jocum, que é o Envia, e tem outro também que é a ITED. A ITED é interno, a Envia, os alunos são externos. Né? A ITED funciona em regime de internato. A Envia já não, é para profissionais e pessoas que estudam durante o dia e é noturna. É uma escola que acontece no período da noite. Né? Então, por exemplo, a próxima turma da Envia, aqui no Lubango, vai começar no dia 1 de setembro. 1 de setembro vamos arrancar com a próxima edição. Vai ser a edição número 24. Uau. E essa vai ser em simultâneo, vai ser online e presencial. Nós fazemos 2 escolas presenciais e uma escola online. No intervalo das 2, a primeira em fevereiro e a outra em setembro. No intervalo fazemos uma online. Desta vez não fizemos a online no intervalo, e vamos fazer a online junto com a de setembro. É uma experiência piloto. Vamos experimentar fazer em simultâneo a próxima turma da Envia. E como é que eu consigo uma bolsa para fazer o Envia? A Envia. Uma vez que assim, tenho muitas despesas, pastor. Isso. Não está a sobrar. Ainda bem que é boa pergunta. Na verdade, nós ficamos desencorajados quanto às bolsas. Talvez as primeiras 10 ou 15 edições nós tínhamos bolsa. E são 22 anos a fazer Envia e a experiência nos comprovou que os alunos de bolsa geralmente não nos dão os melhores resultados. Sempre tivemos uma experiência como que amarga com os alunos de bolsa. Não dão o mesmo valor ao curso como os alunos que estão a pagar o curso. Então, o pagar o curso nem é só por causa disso. O que temos constatado é que, quando os alunos são bolseiros, eles não têm o mesmo tipo de entrega e tal. Então, a experiência que tivemos com alunos bolseiros não foi boa. Decidimos cortar as bolsas. O que fazemos, às vezes, arranjamos alguém que se compromete em pagar para outra pessoa, mas dissemos para a pessoa, tem esse fulano, está a pagar para ti. Certo. Parece que a experiência costuma ser diferente quando assim é. Quando é a escola só a dar bolsa, esses alunos geralmente deixam-nos muito a desejar. Infelizmente, eu não sei por que é assim, mas temos visto isso. Foram desleais. Isso. E acabaram sujando a oportunidade dos outros que queriam mesmo beneficiar disso. Isso. Mas não faz mal, nós perdoamos vocês. Prontos, então eu acho que talvez seja o essencial que eu poderia dizer. Eu queria fazer também menção ao curso do Envia, que começa mesmo já em setembro. Acredito que é importante que muita gente possa fazer isso, possa fazer esse curso. Eu estava a ler só um material sobre meditação e sobre, provavelmente, as 7 coisas que a pessoa tem que ter em conta quando medita. E aquilo foi muito bom, muito bom. Vocês não imaginam, foi muito bom. Porque uma das coisas que a pessoa deve tirar quando está a meditar é o pecado que Deus proíbe. Outra coisa é a promessa
de Deus naquele versículo. É claro que nem todos têm a promessa, mas em muitos dos versículos, em muitos dos textos, você vai encontrar sempre uma promessa, um pecado que Deus proíbe e por aí vai. Então, se você está aí, se inscreva e com certeza o valor que você vai pagar não vai fazer jus ao conhecimento e à bênção que Deus vai te proporcionar através desse curso que é o Envia.